Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao canal O Gnóstico, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e assim você vai ajudar a gente a fazer o nosso trabalho. Por favor, se você quiser ser um parceiro financiador desta missão, faça-o pelo pix robson.rmt@gmail.com robsonrmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, tem o pix, ok? Nós estamos fazendo uma série chamada Os Deuses, que nós estamos tentando mostrar o contexto do mundo metafísico e como esse processo vai se desenrolar numa camada do mundo físico, tá? Eu no último vídeo fiz essa figura aqui para mostrar isso exatamente, tá? Certo? Então se você, por exemplo, isso aqui seria o mundo, certo? Metafísico. Ok? Uma outra realidade bem aqui seria uma espécie de uma realidade intermediária que era o proto-metafísico, tá? Porque tem uma realidade bem aqui que quase não é falada, que é a região da Sofia, o reino sofiônico, que nós chamaríamos de proto-metafísico, porque ele nem é metafísico, mas também ele não é físico. Ok? E essa região, aonde está o demiurgo, é o mundo físico, ok? O mundo material, certo? É preciso a gente sempre ressaltar isso, né? Então os gnósticos começam toda a história aqui, dentro dessa realidade, ok? Mostram a saída de Sofia, tudo o que aconteceu com ela, a geração do demiurgo e a criação do universo material, dentro da onde? De uma região chamada Kenoma. Ok? Que é exatamente essa região aqui. O nosso mundo, ele é, aí você pode colocar aqui assim, esterema, tá? Que ele é uma deficiência, tá? Ele é o oposto ao pleroma, enquanto que lá é o lugar da plenitude, da completude, o nosso universo não é completo, ele não é pleno. E isso não é por causa da queda de Adão e Eva, que não houve. Isso é por causa que o Criador desse mundo mimético, ele é falho, ok? Ele é um ser deformado, portanto, ele criou algo deformado, na tentativa de imitar a realidade que ele não conhecia plenamente, que ele viu apenas de reflexo, tá? No oceano primordial. Então você precisa entender isso aqui, porque também a teogonia, a cosmogonia, a cosmologia, tá? Elas vão dar suporte para a soteriologia dos gnósticos, que não tem nada a ver com a soteriologia que é falada hoje, tá? Nem salvação pela fé, nem salvação pela graça, nem salvação pelas obras, zorra nenhuma disso. Tá? Os gnósticos diziam, a salvação vem pela gnose, pelo conhecimento. Então, portanto,
né? É preciso que a gente entenda como essa realidade chamada pleroma funciona, para que a gente entenda então o contexto das palavras de Jesus, que é muito importante a gente perceber, correto? Tá? E aí eu vou começar até com uma leitura. Tem alguns materiais aqui que eu separei para ler, e eu vou ler aqui com vocês, tá? Lá no Pistis Sophia, né? Ele vai dizer o seguinte: olha o que Jesus está descrevendo. O Pistis Sophia não faz parte do Códice de Nag Hammadi, mas do códice de um outro códice. Então, esse códice que ele... o códice de Bruce, que é... Desculpa, que é celular tocando aqui, eu vou botar no silencioso, colocar no silencioso, tá? Algumas pessoas até perguntam, tio, o que é botar? Bem, botar é numa linguagem, uma linguagem nossa aqui do norte, né? Então, a gente sempre é a mesma coisa que colocar, ok? Certo? Então, eu estou olhando aqui, porque chega informações aqui, gente, eu tenho que olhar, mas nada de excepcional. Vou só... Infelizmente é convite para coisas que não tem nada, nenhuma utilidade. Então, assim, Jesus vai falar aqui no Pistis Sophia o seguinte: Jesus prosseguiu com suas explicações, com a sua explicação, e disse: quanto por mandamento do primeiro mistério, tá? Olhei para baixo sobre o mundo dos homens e encontrei Maria. Ele está dizendo que ele encontrou Maria, a mãe. Tá? Agora, preste atenção no desenrolar da explicação que Jesus vai dar. Não é? Que é o que eu sempre digo para as pessoas. Tá? Você vai ler os textos, se você vai concordar ou não concordar. Isso aqui não é matéria de fé não, filho. Aqui ninguém está fundando religião para discutir matéria de fé. Quem discute matéria de fé são outros camaradas aí, né? Então, encontrei Maria, que segundo o corpo físico é chamada minha mãe. Segundo o corpo físico. Tá? Eu falei com ela na forma de Gabriel. Bem, vamos lá. Quem falou com Maria? Gabriel. Mas ele está dizendo que eu falei na forma formir. Né? Certo? Do Gabriel. Você já imaginou isso aí? Tá? E quando ela se voltou para mim, no alto, introduzi nela a primeira força que havia recebido de Barbelô. Pera lá. Ele está dizendo assim:
Quando ela olhou, eu introduzi nela a primeira força de Barbelô. Aqui ele está explicando a gestação de Maria. Então é preciso, né, porque eu sei que tem gente por aí que adora o Pistis Sophia. Já leu de rabo contra rabo e acabou-se. Né? Mas não leu os outros documentos do gnóstico. Então as pessoas adoram o Pistis Sophia. Nossa, a nossa Bíblia. Mas você tem que ler os outros livros, tá? Para você contextualizar as coisas. Senão, você tem uma visão atrofiada, tá, da verdade. E nada pior do que a mentira, é a falsa verdade. Que a mentira é algo que com o tempo você facilmente acaba descobrindo, mas a falsa verdade é muito difícil de você destrinchar. Então ele diz assim: a primeira força de Barbelô, recebido de Barbelô. Barbelô quem é? É a Sige, é a mãe, tá? É a sabedoria superior, aquela não é a Sofia, é aquela que está lá como mãe. Então ela é chamada de Sige, Barbelô, Pronóia, Enóia, ok? Certo? Isto é, a força do corpo que utilizei no alto. A força do corpo que eu utilizei no alto. Que corpo ele tinha no alto, tio Robson? Vamos lembrar que ele é, ao mesmo tempo, tá, uma representação, porque ele próprio é chamado pelos gnósticos de segundo homem, porque o primeiro homem é o Bitos, o segundo homem é o autogênio, que também é chamado de Cristo, tá? Então, portanto, ele também, em certo sentido, ele é parte dos antropos primordiais que existem no pleroma. Pois a gente vai chegar lá numa outra coisa, tá? Isto é, a força do corpo que eu utilizei no alto. Ao invés da alma, eu introduzi nela a força do grande Sabaote. Sabaote, vamos lembrar, por isso que tem gente aí fanático pelo Sabaote. Sabaote não é muito citado em documentos, mas em alguns documentos é citado como um suposto arconte que se rebelou contra o pai, chamado Ialdabaote, e resolveu, tá, certo, voltar para o pleroma. O problema é que ele não voltou para o pleroma, ele ficou bem aqui nessa região junto com a Sofia, tá? Então vamos lembrar que essa palavra Sabaote, gente, é uma palavra hebraica que antevia, ou melhor, vinha depois de Javé Sabaote, que quer dizer o quê? Hoje as traduções colocam Javé dos exércitos. Então, o que quer dizer Sabaote? Exércitos. Então, era um dos nomes de Javé. Não era Javé. Então, pare com essas merda de tentarem dizer que o Javé se converteu, voltou lá para o paraíso. Que Javé? Javé não é o Sabaote. Sabaote é um atributo de Javé. Javé era chamado Javé Shalom, Javé Sabaote, Javé Nissi, Javé Rafá, Javé não sei o que cacete mais. Então, pelo amor de Deus. Então tem gente que viaja na maionese e vem cuspir esses venenos tóxicos aqui no canal às vezes. Falar coisa do tipo assim:
Eles não leram os outros documentos gnósticos, mas eles acham que o Pirtia Sophia é o top de linha. Tá? É aquele negócio das galáxias. Entendeu? Tá. Então diz assim. A força, em vez de alma, introduzir nela a força do grande Sabaote. O bom. O Sabaote, o bom. Não é? Então, portanto, não tem nada a ver com Javé, queridão. Antes de falar essas bobagens que falam por aí. Que se acha na região da direita. Vocês sabem que na linguagem gnóstica existe os da esquerda e os da direita, né? Sabia disso? Então, mas lá não tem nada a ver com a porra de ideologia, não. Caramba. Tá? Os da esquerda e os da direita. Jesus sentou à direita do Pai. Quer dizer que Jesus é de direita? Oh, não, né, filho? Ele não tem ideologia, não. Tá? Não vai fazer interpretação abobada por causa das expressões de esquerda e direita, porque na Umbanda também tem as entidades da esquerda e da direita, tá, queridão? Então vamos parar com esses devaneios, tá? Na região da direita, tá? Introduzir na esfera dos arcontes, olha só, então presta atenção no que vai ser lido agora. Que depois os caras ficam assim, tio Hobbes, não, porque só porque o Elohim não tem nada a ver com eu acho que tem gente aí que é ex-maçom, ex-não sei o que, ex-Rosa Cruz, às vezes quando vem comentar fica, sabe, achando que é o doutor da sabedoria infinita. Então ele diz assim: introduzir na esfera dos arcontes os 12 poderes dos 12 salvadores da Câmara do Tesouro da Luz, que receberá dos 12 auxiliares do meio. Então presta atenção que aqui está sendo referido o número 12, tá? E os decanos dos arcontes e seus auxiliares pensaram que eram almas arcônticas. Então Jesus faz ali uma espécie de, né, dá um drible no pessoal e introduz, e eles pensaram que eram almas arcônticas, tá? E os servidores trouxeram e as fixaram nos corpos de vossas mães. O que ele está dizendo aqui? Que os 12 apóstolos vieram também de uma outra realidade. Eles não vieram. Então, quer dizer, o que foi que eles fizeram? Eles introduziram, tá? E as fixaram nos corpos de vossas mães. Tá? Pensaram que as almas eram arcônticas, não se preocuparam. Aí essas almas, os servidores trouxeram-nas e as fixaram, tá, nos corpos de vossas mães. Então, veja, os apóstolos não foram escolhidos aleatoriamente. Jesus andou por lá, olhou, viu um, disse assim, achei legal aquele lá, olha, bacana, pesca bem, vem, me segue. Não, ele sabia precisamente quem era que ele ia chamar, porque esse pessoal já tinha se escolhido lá em cima. O problema é claro, vocês vão perguntar tio Robson e eles não lembravam. Claro que não lembravam, né, filho? É comum nos fenômenos que se diz respeito a você descer de uma realidade suprassensível para uma realidade altamente
diríamos assim, materializada, que no processo de vinda você perca completamente a consciência a respeito de quem, né? Às vezes pode vir um lampejo, uma coisa, mas não a informação completa, né? Então ele diz assim: quanto o vosso tempo chegou, nascestes no mundo sem que houvesse alma dos arcontes em vós. Alô, alô. Então tem seres humanos que nascem com o psiquismo arcôntico. Veja, o pleroma muitas vezes envia antropos para a Terra. Só que eu falei num vídeo anterior que você tem você perde energia à medida que você sai de uma região como essa aqui, tá? Você tem que passar pelos 7 céus para chegar aqui e ao seio materno. Então você perde. Tá? Você perde, não tem jeito de não perder. Você não chega aqui. O próprio Cristo teve perdas. E eu já repeti isso aqui várias vezes. Ele, sendo de condição divina, não se prevaleceu a ser como Deus, mas tomou a forma de servo e tal, e isso é assado cozido. Então, assim, é um texto, né? Deixa eu ver se aqui na Bíblia de Marcion de Sinop tem esse texto, tá? Que está lá em Filipenses. Vamos ver. Aqui, me dê licença. Deixa eu só pegar aqui o 87. Página 87. Né? Vamos ver aqui. Porque vamos ver aqui. Eu tô tentando encontrar, tá, gente, aqui, porque às vezes essa Bíblia aqui, ela é meio diferente das outras, né? Ele diz assim: que esta maneira de pensar esteja em vós, como também estava em Crestos. Então ele traduz Cristo por Crestos, que é uma versão completamente diferente, porque Crestos quer dizer bom, bondoso, tá? Que assumindo a aparência externa de Deus, não se considerava igualdade com Deus alcançada, mas esvaziou-se ainda mais e assumiu a aparência externa de servo, tendo surgido como semelhança de um homem. Tá? Então veja, ele teve que abrir mão de determinadas coisas para chegar à Terra. Então, se você desce do supramundo, né, do hipermundo, e vem para esse mundo com uma missão específica, você tem perdas energéticas, não tem jeito. E ao chegar no mundo da matéria, na Hille, você vai estar sujeito à deterioração desse sistema. E é aí que os problemas começam. Tá? Você entendeu, né? Eu falei fora do microfone. Então, quer dizer, não há como você vir do hipermundo se você não tiver perdas energéticas. Você perde. Tá? Então, o que é que diz esse texto? Tá? Certo? Vamos lá. Inclusive, eu li ele fora do microfone também. Tio Robson, o senhor está assim meio coisa, tio Robson.
o senhor está esquecendo das coisas, tio Robson. Tá? Eu sei, gente, é muita coisa, não é fácil, não. Vocês pensam que é fácil vir dar estudo aqui assim, é? Tá? Então diz aqui, né, o capítulo 2 de Filipenses diz, né, que assumindo a aparência externa de Deus, não se considerava em igualdade de Deus, mas esvaziou-se ainda mais, assumiu a aparência externa de servo, tendo surgido como semelhança de um homem. Então, quer dizer, Jesus teve perdas. Na visão docética, Jesus foi descendo, adulto já, né? Quando ele chega na terra adulto, né? Então, ele desce lá em Cafarnaum e já vai pregar direto. Entendeu? Claro que é uma visão, e era a visão de Marcion também, de alguns marcionitas no Brasil que pregam isso. Mas eles pregam algumas coisas que não tem nada a ver com Marcion de Sinop. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte: quando o vosso tempo chegou neste mundo, sem que houvesse alma dos arcontes em vós, que aqui que está o problema. Porque você pode se tornar arcontizado. Existe pessoas arcontizadas no planeta? Existe, gente. Tá? Existe seres arcontizados que não são humanos. Os não humanos existem. Tá? Então é preciso ter muito cuidado, porque as pessoas acham que tem umas pessoas que têm assim, tudo é bom para elas, né? Não funciona assim não. Enquanto você estiver nesse vale escuro de sombra e de lágrimas, não funciona dessa maneira. Então ele diz assim, então, quando o vosso tempo chegou, nasceste no mundo sem que houvesse a alma dos arcontes em vós. Deste modo recebeste uma parte de força do último auxiliar, né, soprou neste mundo. É a força que assim está mesclada com todos os invisíveis e todos os arcontes e eões, em suma, mesclada com este mundo de perdição. Tá? Essa força, que a princípio emanei de mim mesmo, eu introduzi no primeiro mandamento. E o primeiro mandamento introduziu uma parte dela na grande luz. A grande luz introduziu uma parte do que havia recebido nos 5 auxiliares. O último dos auxiliares tomou uma parte que havia recebido e introduziu na mistura, tá? E essa parte encontra-se assim em todos os que vivem neste mundo da mistura, como também acabo de dizer-vos. Então, Jesus está dizendo, olha, a coisa é complicada, vocês não estão aqui à toa, os 12 vieram de uma outra realidade, portanto não tinha neles alma dos arcontes, no entanto, eles vivem numa realidade misturada. E aí eu sempre digo, se você não sabe distinguir a luz da falsa luz, porque é muito fácil distinguir a verdade da mentira. Agora, desculpa, a verdade da ignorância. Agora, você distinguir a luz da falsa luz, aí é outro problema completamente diferente, ok? Bem, aqui tem um outro texto, né? Que o nosso Epifânio de Salamina, tá? Deixa eu ver aqui o nome do Diálogo 10 Adamantius, tá?
Dialogue des Adamantios. Tá? Então, vocês sabem que o Epifânio de Salamina foi um daqueles que combateu os gnósticos e etc., né? Fez muita coisa. Aí, no capítulo 2 desse texto, ele está num debate. Nossa mãe do céu, eita Jesus, resolve aparecer tudo quanto é sinal aqui agora. Então ele está discutindo com algumas pessoas, né? E aí diz o seguinte: existe um Deus criador, arquiteto de tudo, em quem eu acredito, e sua palavra, sua essência, e até mesmo coeterna, cuja palavra, no devido tempo, assumiu a natureza humana através da Virgem Maria, nasceu homem, foi crucificado e também ressuscitou dos mortos. Da mesma forma, acredito também que o Espírito Santo, que são eternos ao Pai e ao Filho, esta é a minha fé. Aí ele diz, agora, né? O Adamantio fala isso, né? Agora é a sua vez. Aí o que está dialogando com ele diz assim: eu declaro que existem 3 princípios. O Deus, o Pai de Cristo, o bom. O outro, o Criador. E outro, o terceiro, o mal. E na verdade, o bom Deus não é nem o Criador, nem o mal, nem o dispensador e nem aqui o fundador deste mundo. Tá? Um alienígena, de fato, ele é de toda a maldade de toda a criação. Assim, eu mostrarei o que ele segura, o que ele controla. Então, ele está especificamente fazendo uma referência àquilo que eu já falei para vocês, tá? Num vídeo anterior, em que, falando sobre João 8,44, eu mostro que há uma ideia ali sugestiva de que existe, tá, o Deus bom, Pai de Jesus, o Yaldabaoth, o Deus Criador, e uma espécie de Deus mau que seria o diabo. Outros analisam de uma forma completamente diferente, dizendo que existe o Deus bom, o Deus Criador seria a Sofia, porque em tese, ela contribuiu para a criação disso aqui, por isso que isso aqui não é pior do que é, tá? Mas existe o Deus mau, que seria o Yaldabaoth, tá? Aí, claro, fica a opção de análise de cada um, tá? Então eu sempre falo isso aqui está no diálogo Adamantios, né? Então, meus queridos, quando a gente começa a dizer que Jesus é um aeon, tá? As bases estão bem fundamentadas, não há o que discutir a respeito disso. Tudo indica que o que ele está comentando lá no primeiro texto que eu li, do Pistis Sophia, ele está dizendo, olha, é o seguinte, eu, né, vim, tá? Eu sou do primeiro, eu apareci na forma de Gabriel e peguei, né, de Barbelô a primeira força para colocar no seio de Maria. O que é que, em tese, gente, parece, mas é um negócio meio metafísico, que é como se a Barbelô tivesse emprestado o próprio útero dela, tá? Estou falando isso de modo para que se compreenda, tá? E Maria, para poder Maria ter, ok, a possibilidade de gerar um aeon dentro dela, ok, tá certo? Então
É, deixa eu fechar isso aqui, gente, que tá aqui tá um negócio. Então é preciso a gente tomar um certo cuidado, porque quando a gente analisa determinadas coisas, a gente vê que há muita falatório a respeito de Jesus e que, né, Jesus não nasceu, outro Jesus tinha um corpo aparente, outro Jesus era um... Tá. Você pode até admitir que Jesus realmente era um extraterrestre, porque você não tem como hoje, dentro do conceito de extraterrestre, você não admitir que Jesus era um extraterrestre. Era. Obviamente. Tá? Então, é preciso que a gente admita que Jesus não é desse mundo. Portanto, se ele não é desse mundo, ele é de outro mundo. Mundo não quer dizer planeta. Que essa é uma confusão do cacete quando as pessoas começam a falar de mundo. Mundo quer dizer o quê? Um planeta? Não, querido. Mundo é uma realidade diferente da nossa que pode estar em qualquer lugar. Eu duvido muito que haja algum planeta por aí com habitantes. Eu duvido muito. E se tem, eles são bem atrasados, pior do que nós, porque se eles são tão tecnológicos, tão tecnológicos, que por que não chegaram ainda na Terra? E quando se vê disco voador por aí, geralmente a coisa é muito bem concreta. Quando cai, se arrebenta todo, tá? E aí sai todo mundo correndo para pegar os pedaços. A primeira coisa que chega é a NASA, é a CIA, o FBI. Parece que eles têm um nítido interesse de encobrir o que as pessoas poderiam ver de fato lá, né? Que poderia ser um engodo do cacete, né? Porque o que se faz de oculto nesse mundo, gente, tá? Nos subterrâneos dos palácios, das igrejas, de outros lugares por aqui no Brasil. No Brasil tem muito isso. Você está muito enganado, tá? Esse pessoal se encontra nos subterrâneos para praticar coisas horrendas, desde bacanal até algumas coisas tipo sacrifício, tá? Não posso falar, né? Você entendeu? Principalmente dos infantes, tá? Por isso some tanta gente nesse nosso mundo, né? Some, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém vai atrás e por aí fica e acabou, não é? Tem muita gente envolvida nessas coisas, tá? Não é, são práticas de ocultismo, oculto satânico. Isso é porcaria nenhuma, gente. Eles estão fazendo práticas religiosas ao Deus deste mundo, ao Javé, que tem nome de Cronos, que tem nome de Saturno, tá? Exatamente, o Shabat é o dia de Saturno, tá? A Saturnália é a festa que se faz. Se você pegar uma foto do Cronos ou uma imagem que tenha por aí do Cronos ou do Saturno, vocês vão ver que geralmente ele está devorando os próprios filhos, tá? Você verá também que ele está sempre com uma foice. Não, mas a foice, tio Robson, representa que ele é o deus da agricultura. É mesmo, é? Você acredita nisso? A foice tem outra coisa, tá? Lembro que quando
os partidos comunistas usam um símbolo, eles usam o símbolo da foice do martelo, né? Tá? Então, às vezes, as pessoas esfregam as coisas na cara dos outros, igual hoje tem todo esse discurso neofascista, neonazista, por detrás de uma utopia religiosa, messiânica, dizendo, nós estamos defendendo a pátria, Deus, pátria e família. Mentira. Mentira. Vocês são mentirosos, falsos profetas que serão destruídos. Vocês serão destruídos. Tá? Porque a única coisa que vocês servem é ao demiurgo. Vocês não servem ao Deus verdadeiro, o Pai de Jesus. Por sinal, vocês não têm nada a ver com Jesus. Não é não? Prestem atenção nisso. Falar línguas estranhas representa porcaria nenhuma, porque o apóstolo Paulo dizia, eu falo em línguas mais do que vocês todos. Tá? Isso vem desde o tempo antigo, isso aí. A língua dos anjos, que anjo? Só se língua dos arcontes, né, meu querido? Língua dos anjos? Tem certeza? Tá? Eu estudei profundamente sobre isso em pesquisa, e todo mundo sabe que a palavra glossolalia, tá? De glossa, de língua, tá? Queria dizer balbúcio que se falavam, gemidos, tá? Que não tinha nenhuma intenção. Então, aqui o apóstolo Paulo disse, ó, se chegar alguém e ver vocês falando em línguas, como é que ele vai render gratidão Porque ele não vai entender porcaria nenhuma. Você já falando, você não entende, entendeu? Então a gente vê aí por aí esses caras, os pentecostais no Brasil, que estão tudo atarantado, meio adoidado, né? Servindo ao Javé, servindo ao Sabaote, ou melhor, servindo ao Ialdabaote, servindo ao Cronos, ao Saturno. Aí vem com aqueles discursos, que era o mesmo discurso que tinha lá atrás daquele camarada que foi sustentado pelos sionistas, né? Ele fez toda a desgracença a mando dos sionistas. Ele tinha visões ocultistas vindo de lá da Blavatsky, né, que a ninguém diz, né? Inclusive o símbolo da suástica, todo mundo sabe perfeitamente que vem lá do hinduísmo, tá? E inclusive essa tal linguagem dos arianos, isso também vem lá da linguagem hinduísta, tá? Então tem um monte de gente por aí pregando em grupos aí, coisa que são de arrepiar o cabelo da perna da gente, tá entendendo? Muito bem, dizendo isso, vamos aqui, ok? Então diz assim, vamos lá, aqui é estudo, né, gente? Aqui ninguém brinca, né, negócio de estar falatório, não. Aqui é estudar mesmo, tá? Quem entende, entende, quem não entende, paciência. A estrutura da totalidade, isto é, do pleroma, pode ser complicada. Geralmente há muito mais personagens do que eu nomeei até aqui. Então ele está se referindo ao número de aeons que tem, né? Mas possui uma estabilidade serena, às vezes baseada na complementariedade de gênero. A maioria dos aeons existe em pares, masculino e feminino, que subordinam a feminilidade a uma masculinidade que supostamente está além do gênero. Por outro lado, como as emanações perfeitas e não criadas do princípio último, os aeons não possuem gênero ou existem além do gênero. Barbelô, por exemplo, tá? Ela vai ser chamada de mãe-pai, ou
o nome 3 vezes andrógeno. Então, a primeira coisa que precisa entender é que o próprio Platão dizia que os humanos primordiais eram andrógenos. Ok? O que é um andrógeno? Ele tem tanto o feminino quanto o masculino. Não tem nada a ver com aparência. Porque as pessoas são muito rasteiras aqui no Brasil na hora de explicar isso. Eles pegam vamos explicar os andrógenos. Andro quer dizer macho. Tá? Genos quer dizer feminino, macho e fêmea. Tá? Então os seres eram macho e fêmea, mas não somente no aspecto físico, pessoal. Não era o aspecto físico tão fundamental, é que essas duas complementariedades, essas duas forças, essas duas polaridades estavam no mesmo ser. Alguns gnósticos diziam que eles eram andrógenos, portanto eles eram um único ser, mas com essas duas complementariedades. Depois, o Valentim resolveu dizer que eles, na verdade, tinham a contraparte. Então, aí ele criou dois... tá? Então, se tinha... Dá um exemplo. Se tinha o Logos, tinha a Aletheia. Enquanto que os outros gnósticos diziam não. Logos e Aletheia são a mesma coisa. É o que, por exemplo, a Barbelô. A Barbelô é chamada de 3 vezes andrógeno. Às vezes ela é chamada de mãe-pai, pai-mãe, que é uma linguagem, para dizer exatamente desse aspecto. Então, os primeiros humanos, mas tudo indica, por exemplo, que o Gênesis descreve eles como macho-fêmea, e não macho e fêmea. Que ainda fosse assim, não está indicando que eles eram 2 seres diferentes, mas um único ser. Porque senão não tem sentido você passar por Gênesis número 2, capítulo 2, e ver lá o Javé fazendo uma cirurgia para separar o homem da mulher. E aí, tem pesquisas hoje, tá, pessoal? Quando foram traduzir uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Contextual, da BV Books, o CEO da BV Books foi dar uma explicação, inclusive foi sobre isso, porque a palavra lá não está costela, lá está assim, e ele retirou do costado de Adão, portanto, costado não tem nada a ver com costela. Então, ele aprofundou essa reflexão, e há uma pesquisa que se diz o seguinte, que todos os animais, todos os animais que tenham órgão genital masculino, eles têm um osso, no pênis. Prestem atenção. E que, portanto, o ser humano é o único animal, no sentido da palavra, que não tem esse osso. Ok? E ele foi explicar que o costado provavelmente seria a retirada deste osso para que, numa explicação mais científica, eles pudessem, diríamos assim, gerar a mulher. Se é verdade ou não, claro, são pesquisas que são feitas, análises que são feitas, que não são, que nós não podemos dizer, são coisas
profundamente verdade. Ah, não, olha, é a verdade absoluta. Eu descobri a cereja do bolo. Não, ele está apenas fazendo uma reflexão para dizer, não tem porcaria nenhuma a ver com costela. Tá? Porque muita gente cresceu acreditando que tem menos costela do que de um lado do que do outro. Isso não tem eu só não vou chamar de gente burra, porque seria muito mal educado, apesar de eu já ter chamado. Mas todo mundo sabe que não tem nada a ver com isso. Então, os seres humanos, ao chegarem na Terra, eram andrógenos, porque os antropos do pleroma, vou repetir, os antropos do pleroma são andrógenos. Por quê? Porque lá eu vi um espírita dizendo, espírito não tem sexo. Portanto, lá vem aquela conversa, né? Um espírito de feminino, ele pode ocupar um corpo masculino, bem. Aí a gente vai dar suporte para ideias do tipo assim, eu sou homem, mas a minha alma é feminina. Pô, pera lá. Também aí já é exagerar. É simplesmente o seguinte, é que nós, hoje, mesmo com as modificações genéticas que houveram, as manipulações, a gente ainda conserva elementos dessa androgenia, tá? E algumas pessoas manifestam isso e outras não. Por favor, eu não estou fazendo defesa nenhuma de política de gênero, eu estou explicando isso à luz do que a gente conhece da gnose. Agora, seus preconceitos, você guarda para você. Tá certo? Peço, por favor, seus preconceitos, guarde para você, vomite em qualquer outro lugar, menos nesse canal. Tá, tudo bem? Estou sendo bem sereno, bem tranquilo neste sentido. Tá? Então, ela é chamada muitas vezes 3 vezes andrógeno, né? Olha só, né? Certo? Por outro lado, em grego, muitos dos nomes desses aeões têm um gênero gramatical, tá? Certo? Verdade, por exemplo, que é a aletheia, que aqui está aleté, né? É um substantivo feminino, claro. Por quê? Porque ela é a contraparte do nous. O nous é masculino. E, portanto, é esse sentido aí. E, portanto, são referidos como pronomes femininos. Assim, eles parecem, pelo menos superficialmente, ter um gênero. Em algumas versões do mito, afirmam ou sugerem que os aeons têm consortes, isto é, uma outra parte, né, do outro gênero. Tanto o livro secreto quanto Irineu, tá, que foi um combatente ali ferrenho dos gnósticos, né? Ali ele diz assim, tanto o livro secreto quanto Irineu relatam que o intelecto nous, tá? Isso aqui é o nous, tá? Masculino, ok? É pareado com o conhecimento prévio, feminino, tá? Ok? E a vontade masculina é pareado com a vida eterna, Zoe, que é feminina. Ok? O pareamento de aeões, tá? E o uso da androgenia como um termo de louvor sugere que uma complementariedade dos gêneros, o que dá estabilidade à totalidade e pode parecer uma medida de igualdade de gênero. Então, portanto, no pleroma tem igualdade de gênero, pessoal. Então, toda e qualquer ideia advinda de o homem é superior à mulher
vá plantar coquinho, vá procurar outro canal para você se coisar. Ah, mas política de gênero não pode ser ensinado em escola. Engraçado, né? Às vezes eu fico imaginando o seguinte: aonde foi que o teu filho aprendeu a ser homossexual? Lá na escola? Ou ele nasceu assim? Porque eu tenho um monte de hétero que estuda em escola e ouve política de gênero e nem por isso viram homossexuais. Eu queria entender por que alguns resolvem dizer, não, sabe que eu vou, sabe que eu vou ser homossexual. Bom, que é tão bom aqui no Brasil, não tem discriminação, não tem ninguém critica nada. Eu acho de uma burridade. Inclusive aquele Silas Malacaia fica falando em biologia, porque biologia não explica porra nenhuma, desculpa a expressão. Tá? Eu acho que era bom as pessoas estudarem mais o gnosticismo, porque talvez elas se convencessem um pouco de que muitas vezes, tá, o pareamento que está descrito aqui não é sobre entre macho e fêmea. Aí eu tenho que me parear com a minha outra metade, que é a fêmea. Tá? Eu sou macho e a fêmea. Tá? Então, tome cuidado antes de você fazer determinadas afirmações baseadas nos seus preconceitos, nessas porcaria que você ouve em grupo de zap. Tá? Aqui no meu canal você não vai vomitar isso, porque se você vomitar isso, eu faço questão de te detonar aqui, dar o teu nome, ir no teu canal e eu faço o cacete. Sabe por quê? Porque eu não admito preconceito contra ninguém, nem contra mulher, nem contra nordestino, nem contra ninguém. Então aqui no meu canal não vai funcionar esse tipo de coisa não. Aqui não é vomitório para gente demente, gente que tem moralista, que, oh, nossa, porque eu... Você é moralista, tanto moralista, mas trai a mulher? Você é a favor da família? Quantas esposas você já teve? Ah, eu sou moralista, mas eu adoro ver X-vídeo e não sei o que tem mais lá. Ah, que vergonha, cara. A Bíblia, porque a Bíblia proíbe de comer carne de porco, você não come? A Bíblia proíbe transar com a mulher quando ela estiver menstruada. Quem é que cumpre isso por ele? Tem um bocado que respeita, outros tanto não respeitam porcaria nenhuma. Eu acho engraçado que tem gente que acha que algumas coisas da Bíblia ainda valem hoje, outras deixa para lá que isso aí não... Então vamos, criem vergonha um pouquinho na cara antes de falar merda, que é o que é comum gente sem estudo fazer, tá? Então, no entanto, o princípio último, diz o texto, ainda parece ser um pai. E o Barbelô é louvado não apenas como o nome 3 vezes andrógeno, mas também como 3 vezes masculino, tá? Em termos de louvor, que aparece mais de uma... ok, vamos lá, vamos baixar aqui, tio Robson. Baixa aí, tio Robson, baixa aí, para a gente entender esse pleroma, porque senão o pessoal vão entrar capaz de darem um ataque daqui a pouco. Ataque de pelanca, tá? O termo de louvor que aparece mais de uma vez nas obras gnósticas. Pode-se dizer que no mito gnóstico o divino transcende o gênero ao incorporar a feminilidade e uma masculinidade. Evidentemente que o Bitos é o pai e a Barbelô é a mãe, mas a Barbelô muitas vezes é chamada de exatamente 3 vezes andrógeno. Ela é chamada muitas vezes de pai e mãe. Tá? Ao contrário do cristianismo ortodoxo,
que fica pregando que nós temos 3 machos lá no céu. O pai, não, mas o pai não tem sexualidade, é assexuado. É mesmo. E por que você chama de pai? Aí tem o Filho e o Espírito Santo, que para eles é macho também. Então são 3 machos lá em cima, 3 machão, tá? Portanto, que estão governando lá, e que o resto, todo mundo que se lasque aqui embaixo. Tá? Porque é por isso que existe sempre papa, padre, bispo, e o relé é as freiras. Pode ter pastor, mas pastora não existe. Porque é a ideia do patriarcado, do macho alfa, que comanda tudo. Eu sou o comandante. Eu tenho, aqui na minha cidade tem um monte de macho alfa que eu já vi em outras, praticando outras coisas, tá? Vamos ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Então, aqui a gente vai aqui, tá? Eu vou pegar um pouco um texto bem aqui. Então, quando Jesus, tá? Ele faz, deixa eu ver se esse texto aqui. Então, os gnósticos, tendo delineado, olha só, as diferenças absolutas e irreconciliáveis entre o Deus Criador e o Deus incognoscível, consideram o Deus que criou o mundo como algo completamente inferior ao Deus verdadeiro e desconhecido. Esse Deus triplamente andrógeno. Tá? É natural, portanto, que eles sustentem que todas as leis e ordens do Deus que criou o universo e o homem devem ser desobedecidas, porque essa não é a palavra do Deus verdadeiro, mas a do outro, o impostor, o inferior, o inepto. Para os gnósticos, tudo que existe nos livros religiosos sagrados não é a palavra do Deus verdadeiro e incognoscível, mas o do Deus Criador ou demiurgo, seus mandamentos que ele quer que o homem obedeça, como eles devem interagir e como devem adorá-lo e servi-lo, aparecem nesses livros, tá? Ok? Certo? Então aqui, deixa eu ver aqui, vamos baixar aqui, né? Os gnósticos concluem então que essas leis são a do demiurgo, elas podem e devem ser desobedecidas. Então, portanto, leis da Bíblia, 10 mandamentos, leis do não sei o que tem mais, não come carne de porco, não faz isso, não faz aquilo, sexo só papai e mamãe e não sei o que tem mais, tá? Uma vez eu vi uma pastora, maluca, dizendo exatamente isso. Mulheres que ficam grunhindo, gemendo nas relações sexuais estão possuídas por uma pombagira. Ora, veja aonde a demência das pessoas chegou. Então, é o seguinte, né? Eu vou fazer o chamado padrão sexual papai e mamãe, e a querida esposa, você fique de saia, tá? Porque eu não posso ver seu corpo, tá igual no tempo antigo, tá? Não posso ver seu corpo, por isso vamos apagar todas as luzes e nada de, por favor, emitir nenhum som, porque isso é coisa de pombagira. Gente assim tem doença de desequilíbrio de personalidade, tá? As leis do Antigo Testamento, da Bíblia, nenhuma deve ser obedecida por nenhum de nós.
Ah, mas os judeus obedecem, problema deles, porque eles quiserem obedecer lá, eles obedecem porque o Antigo Testamento é deles mesmo. Senão não era para estar andando nem na Bíblia. Mas a desgraça da ortodoxia, o que é que ela faz? Ela fica ensinando para as crianças desde pequeno. Olha, honrar pai e mãe. Mesmo quando pai e mãe estiverem errados. Não furtar. Não, se todo mundo obedecesse esses mandamentos, não tinha corrupção no planeta, não tinha gente rica e gente pobre, estava todo mundo aqui, mas obedece essa porcaria? E aí o texto bíblico também diz, Robson, ai do homem que deita com outro homem, porque não sei o que tem mais. Pelo amor de Deus, né, gente? Lá também proíbe um monte de coisa, mas podem. Quer dizer, que pode fazer suruba de casal, pode fazer não sei o que, pode fazer aquilo, mas não, esse aqui não. Esse aí eu me levanto contra. Os moralistas são os hipócritas, os moralistas são o demagogo. Quando eu olho em púlpito pessoas pregando coisa que não vivem, porque eu conheço e sei que não vivem, eu fico admirado pregam o amor, mas vivem outra coisa completamente diferente. Não dão água a pinto e nem ensinam o caminho do garapé. Que relação essas pessoas têm com Deus? Então os gnósticos disseram, essas leis dadas pelo Demiurgo é igual à lei de causas e efeitos, a lei do retorno, a lei do karma, a lei do dharma, a lei não sei do que cacete mais. Tudo isso são leis do Demiurgo. Se submeta a elas e você vai ver onde você vai parar. Eu estou falando para você que costuma dizer, eu sou gnóstico, sou desperto, sou garoto esperto, sou desperto, sou iluminado, e vive esses princípios. Vai te converter, tá? Certo? Então, vamos lá. Aqui. Então, Jesus, a afirmação de Jesus de ser capaz de revelar ao mundo seu Pai é baseada na residência exclusiva de Jesus com o Pai no céu, antes da descida de Jesus. Então, portanto, por que só Jesus pode revelar quem é o Deus incógnito? Porque ele estava lá. Por que ele disse, ninguém vai conhecer o Pai a não ser por mim? E não vai mesmo. Nem os aeons podem conhecer, porque eu já falei sobre isso aqui, não preguei, mas eu ensinei sobre isso aqui, dizendo que Jesus é o pivô, né? Aí você pesquisa pivô, vai na mecânica, na não sei o que tem mais, você vai ter um monte de sentido. Mas aqui ele é aquele elemento por onde a energia vem, tá? Do pai e mãe, e vai para os 4 luminares, e esses descarregam sobre os outros aeões. Lá não existe bagunça não, queridão. Tá? Então, portanto, ele está lá no seio do Pai. Só ele tem esse acesso. Nenhum outro aeon, todo aeon que quiser conhecer o Pai, Mãe, o Espírito invisível, tem que chegar ao Logos e ao Cristo. E tanto Cristo quanto Bitos, eles são o quê? O primeiro homem é o Bitos, o segundo homem é o Cristo. Por isso ele disse, eu sou o filho do homem. O filho do homem, ele quer dizer o filho de Bitos, não o filho do Pandira, do Pandera. Né? São delírios, tá? Então, repetidamente Jesus diz a vários constituintes judeus
que o Pai que o enviou é o Deus verdadeiro e que eles não conhecem enquanto ele mesmo o conhece. O texto faz com que os próprios judeus reconheçam o contraste entre Jesus e o Pai, de quem Jesus vem, e Moisés e Deus, o legislador. Eles repreendem o cego que Jesus havia curado. Tu és seu discípulo, mas nós somos os discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde vem. Eles falaram isso ao quê? Ao cego, tá? Que havia sido curado, ok? Havia sido curado lá. Então, se você quer uma explicação lógica, por que Jesus veio à Terra? Simples. Eu comecei lendo o texto do Piste Sofia. Ele veio para a missão de ensinar a gnose. Ele morreu porque ele desafiou o poder dos globalistas, dos sionistas, dos soberanos invisíveis e de todo mundo. Ele disse para os fariseus, que era um grupo de judeus, vosso pai, vós sois do pai diabo. Portanto, vocês são da descendência de Caim e não da descendência de Sete. Certo? Jesus veio e disse: o Deus de vocês não é o verdadeiro Deus. Tá? Não é o verdadeiro Deus. O que tem aqui é um usurpador. E aí, meu irmão, o Jeová, o Javé, Alá, Brahma, Enlil e Aldabaote, Saclas, Samael, que é o mesmo ser, Cronos, Saturno, decidiu: vamos matar esse cabra. Portanto, eu volto a dizer, quem afirma que Jesus é filho de Javé é um mentiroso. Você é mentiroso. Tá bom? É preciso você estudar um pouquinho mais. Ok? Mas muita coisa a gente ainda vai ver nos próximos vídeos. Não perca. Até breve.